eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa programação relacionada ao tema A Ética na Vida do Crente. E nós queremos agora colocar diante de você aquilo que é uma sequência de assuntos que estamos tratando, porque quando nós falamos de ética, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de aspectos morais, de postura, e aquilo que vai coadunar com a vida do crente, como o mundo quer ver o crente, como a própria igreja quer ver o crente. E nós abordamos aqui, mais especificamente, algumas coisas relacionadas a determinados crentes na igreja. Por exemplo, o pastor da igreja. Aí agora estamos abordando com relação a outro crente muito especial da igreja, que é o diácono. Ou seja, qual é a postura do diácono, qual é a posição do diácono, o que a igreja quer ver num diácono em termos de ética. E para isso, nós então agora vamos em tela cheia, você pode ver agora que nós estamos aqui. Eu tenho o pastor Luiz Fernando, que está aqui comigo. Pastor Luiz Fernando, obrigado, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson. Aliás, pastor Luiz Fernando está sempre aqui comigo como responsável pela programação. Mas hoje temos a presença aqui especial do nosso irmão diácono Alessandro, que é da igreja de Praia do Canto, né? Da igreja de Praia do Canto. O diácono Alessandro, a paz do Senhor, Alessandro. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, Alessandro. Paz do Senhor a todos. Então, muito bom, nós temos aqui hoje, já tivemos outro diácono aqui nas programações anteriores, e agora estamos com o nosso querido companheiro, o Alessandro, aqui conosco. Muito bem, nós vamos então agora lembrar que, se você estiver assistindo essa programação pelo YouTube, não se esqueça de fazer o seu comentário. Por que o comentário? Você pode curtir, você pode compartilhar. Compartilhar significa você enviar essa programação para outra pessoa, para um diácono amigo seu, para outro diácono, para um obreiro, para irmãos da igreja e até mesmo amigos. Mas o importante também é você colocar o seu comentário. Tem um lugarzinho onde você vai entrar e vai dizer o que você achou do programa, e é muito bom para nós isso, porque nos ajuda até em termos de melhorar a programação, de dar alguma ênfase a algum aspecto relacionado à ética na vida do crente. E no caso hoje, mais especificamente, a ética na vida do diácono, do diaconato da igreja. E nós vamos dar sequência então a esse ponto, porque nós vamos agora fazer uma abordagem relacionada à ética, com relação à ética do diácono, com relação ao corpo diaconal da igreja. O que é o corpo diaconal da igreja? É aquele grupo de diáconos que compõem a igreja e que eles então são responsáveis ali pelo trabalho da igreja com relação ao servir às mesas, né, que é a função do diácono, e também a interação deles com o pastor, com a igreja e assim por diante. E para isso nós vamos então começar esse aspecto, ou seja, esse ponto, através da leitura de um texto bíblico, que eu quero pedir por favor ao pastor Luiz Fernando para poder ler. Pastor Luiz Fernando, por favor, poderia ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, por favor. Isso, Gilson. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, diz assim: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Muito bem, esse aspecto os irmãos puderam ver, né? Aqueles que estão participando conosco podem ver. E havia assim um entendimento, né, entre os apóstolos uns com os outros, os obreiros, os diáconos, e ainda mais quando fala a respeito de Marcos, né? Marcos aqui é João Marcos, é aquele que foi alvo de um pequeno desentendimento, digamos assim, entre Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária, com relação à questão de levar com eles João Marcos ou não, né? Yeah. Mas Marcos, o apóstolo Paulo agora já o chama de uma pessoa muito útil ao ministério. Era exatamente a integração dele ao ministério. Como que essa pessoa, né, que partiu com eles numa viagem missionária, que foi a segunda viagem, ele foi inclusive com Barnabé, e aí Paulo foi com Silas, né, para outra região, mas a Bíblia diz que o Senhor foi com todos eles, cada um na sua direção. Aqui nesse versículo, pastor Gilson, nós temos as duas coisas. Nós temos Paulo escrevendo, só Lucas está comigo, quer dizer, temos aquele que não cooperaram, não tiveram junto ali com Paulo, e ele colocando isso
mas colocando de uma forma sábia, não reclamando dos que não estavam com ele, mas colocando aquele que ficou, aquele que realmente ficou. E, pelo outro lado, também chamando Marcos, como você falou. Então, nós temos os dois lados. E o lado certo é do apoio ao ministério, porque realmente faz muita falta. Lembrando que Lucas era grego, mas o Senhor deu uma bênção, ele pôde escrever ali um dos evangelhos, né? Escreveu também Atos dos Apóstolos. Exatamente, né? com uma visão de um crente gentílico, porque ele não era a origem judaica, né? O conhecimento das tradições, dos costumes judaicos, mas ele tinha uma visão e era médico. Ele tinha uma visão, além de grego, ele tinha uma visão ali da parte médica que pôde trazer ali um conhecimento importantíssimo, porque o Evangelho de Lucas ele se diferencia, né, por certos detalhes que os outros evangelhos não têm. Muito bom. Aliás, interessante, nós vamos então abordar sobre a ética do diácono, levando em consideração que nós temos aqui a presença do diácono Alessandro, é que o diácono ele deve se sentir bem quando outro diácono está prosperando. Como a gente vê essa situação de um corpo de diaconal da igreja, onde às vezes um diácono está prosperando mais do que o outro, como que aqui os outros diáconos devem ver isso? Onde é que está a postura nesse sentido? Eu gostaria de ouvir já uma primeira experiência aqui como diácono do nosso companheiro aqui, o diácono Alessandro. Alessandro, poderia falar um pouco a respeito disso? Pastor Gilson, interessante que me veio à mente aqui uma experiência que nós vivemos no passado, quando nós estávamos ali iniciando a nossa caminhada no diaconato. E eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida ela muda no momento da imposição das mãos, quando nós assumimos assim a função diaconal na igreja. E muito interessante que no momento que eu fui recebido no corpo diaconal, a igreja que eu estava, era uma igreja que havia muito tempo e que não se levantava um diácono. Então eu, salvo me engano, acho que 12 anos se passaram até quando o Senhor me chamou para o diaconato do meu antecessor. E quando nós fomos integrados ao corpo diaconal, tudo muda, né? E eu me recordo que eu cheguei ao corpo diaconal e fui muito bem recebido. E eu me recordo de irmãos que me cumprimentaram naquele culto com os olhos em lágrimas. E aí, para mim, ficou muito claro que a vida do diácono na igreja, dentro da sua função, dentro daquele serviço tão nobre que é servir na casa do Senhor, ele fica muito mais leve quando estamos todos juntos. Quando os diáconos eles oram uns pelos outros, de maneira que quando nós vemos homens que são heterogêneos, cada um com a sua formação, seu conhecimento, mas quando nós nos encontramos na mesma função e vemos às vezes um companheiro que se destaca, que às vezes ele tem um chamado a mais ali, há um corpo diaconal orando por ele. E assim tem que ser, porque o Espírito Santo é o mesmo que age em nós. Então, se o companheiro está sendo ali provado, se ele está sendo chamado para uma função, mas se ele está sendo capacitado, está se destacando, o corpo diaconal é uma bênção. Muito bem. O pastor Luiz Fernando, essa experiência contada pelo diácono Alessandro, interessante que normalmente, no caso de um outro diácono estar prosperando mais no grupo dele, o grupo dele cresceu mais, existem 3 tipos de reação que são normais em outros diáconos. Poderia fazer um comentário sobre isso? Nós estávamos conversando. A reação são 3 tipos. Nós agrupamos em 3 tipos. Primeiro, o apoio, que eu acho que é a reação certa. Que foi a experiência do diácono Alessandro. Você sentiu o apoio dos demais, né? Exato, o apoio da igreja, apoio dos demais, né? E que bênção foi para a igreja, depois de tanto tempo, ter levantado um diácono ali. A própria igreja produziu isso é muito bom. Então, o apoio é aquilo que, vamos dizer assim, é a reação mais certa. Mas há outros 2 tipos. Um é a crítica, e que a gente vê que não vem do Senhor. Uma crítica que não é para construir, não. Um diácono mais antigo pode chamar um diácono recém-levantado, companheiro, olha só,
faça isso, faça aquilo. É uma crítica construtiva, eu acho que pode até ter, e no objetivo de crescimento espiritual ali, isso à parte, no momento particular, não na frente dos outros, não para diminuir, nem para denegrir ninguém ali. E principalmente criticar o outro diante do pastor também. Exatamente. Ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano... Quer dizer, eu como pastor, é lógico que eu vou conferir aquilo que ele falou, mas a quem me fez essa crítica, eu já também vou conferir o lado dele, porque ele, uma posição espiritual ali que não é algo que a gente espera, né? Algo que se espera de alguém que está na presença do Senhor. E a terceira é a acomodação. Fulano está fazendo, então eu vou ficar quieto. Ele para de fazer, ele para de ter a iniciativa, ele para de orar, até mesmo ele para de buscar. É ele que vai aparecer. Não é isso. Porque o próprio Senhor Jesus falou, né? O maior entre vós é aquele que mais trabalha. Nós até tínhamos comentado, Jesus é o maior no meio da igreja porque é o Senhor Jesus que mais trabalhou e trabalha por nós. Porque ali na cruz ele fez um trabalho que ninguém pode substituir. É verdade. Então, o crescimento da igreja se dá por muitas vezes por ações que a gente não vê, orações na intimidade do servo com o Senhor e no trabalho diaconal. Isso é muito importante e essas 3 reações nós recomendamos aos companheiros diáconos. Apoie, mas apoie de todo o coração, porque você vai ser muito abençoado da parte do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de um corpo, né? Daqueles que estão na presença do Senhor, trabalhando com o mesmo objetivo, do crescimento e a bênção da igreja. Eu tenho uma experiência que não é como diácono, é como pastor. De hoje olhar para alguns pastores que praticamente se converteram no meu ministério, foram meus diáconos, e eu hoje os vejo melhores do que eu, produzindo mais do que eu. Eu fico feliz, é uma felicidade para mim poder ver. Eu tenho por exemplo, em São Paulo, né, que ele é responsável por igrejas em São Paulo, hoje ele é responsável por igrejas na América Central, na América do Sul, e ele até hoje ainda me chama de pai na fé. Eu falei, não, você é o melhor filho que eu gerei, porque eu fiquei feliz de saber que hoje ele está melhor do que eu, né? Então, realmente, essa é uma das reações que se deve ter. Se você está vendo o seu irmão prosperar, né, na obra do Senhor, dê o apoio a ele, deixe ele ir, né? Recentemente, eu conversei com um pastor novo de ministério, novo na idade também, porque eu vi uma postura dele num culto de batismo. Eu fiquei maravilhado com a sabedoria dele em conduzir aquele culto de batismo. Eu chamei à parte e disse, olha, preserva isso, você foi muito sábio, você foi muito prudente, então preserva isso, que isso vai ser bom para o seu ministério. Ele se sentiu apoiado de me ver como um pastor mais antigo, até de mais experiência do que ele, mas ele ficou maravilhado desse apoio, né? Porque o apoio é fundamental, né, nessas horas, né? Agora, tem um outro detalhe também, Fernando, que é interessante, é a questão de trabalhos diferentes. Por exemplo, você tem diáconos, Alessandro, que eles são responsáveis por determinados grupos. Então você tem um diácono que é responsável por um grupo de louvor, o outro é responsável por um grupo de senhoras ou de jovens. Então você tem várias funções na igreja, muito bem. Agora, nessas funções, você descobre também que alguns têm mais facilidade para pregar no púlpito, Sim. Outros já têm mais facilidade para fazer visitas, né, na condição do diácono. Então eu queria um comentário agora do Alessandro com relação a isso, com relação à questão de integração do corpo diaconal nesse tipo de trabalho. Fulano está fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu, e cada um está na sua função no diaconato, mas que nós respeitamos o trabalho de cada um e não interferimos no trabalho do outro, né? Perfeitamente, pastor Gilson. E eu acho que essa é a beleza na obra em que servimos. Porque, na verdade, os trabalhos eles se completam. Como o senhor bem exemplificou, e foi a minha experiência como diácono também no início, minha primeira função foi cuidar do grupo de louvor da igreja. Logo depois eu assumi professoras, hoje inclusive eu cuido também das professoras da igreja onde eu estou, mas é muito interessante porque esses trabalhos eles se completam, né? Uma hora o diácono que está à frente do grupo de louvor, ele vai estar ali envolto ao trabalho da evangelização das classes, ali com às vezes uma bandinha, às vezes promovendo ensaios do grupo de louvor junto com as classes.
O diácono que é responsável pelos mais idosos, por vezes vai também nos apoiar em outros trabalhos, de maneira que o corpo diaconal, ele realmente se comunica nas suas funções e de forma transversal isso tudo converge para a bênção do Senhor no meio do rebanho, né? Nós conversávamos antes, né? Quantas vezes acontece, eu estou às vezes no grupo de assistência que eu estou à frente e algum companheiro assiste de maneira direta e muito bom que aconteça, às vezes, uma ovelha do grupo. E da mesma forma eu faço em outro grupo, mas é uma bênção. Amém, que maravilha isso, e o detalhe, né? que você falou, Gilson, corpo diaconal. Se todo corpo for braço, ou todo corpo for perna, como é que vai ser o corpo? Por isso nós chamamos de corpo diaconal, né? Exato, cada um em uma função que lhe é, não que ele não vai fazer a outra, né? Mas que ele é melhor, que o Senhor lhe capacitou mais, que ele tem mais características, né? Um para assistir, um para pregar, o outro para estar fazendo visitas, acompanhando ali. A realidade é que quando nós buscamos o Senhor junto, nós nos completamos. Glória a Deus. E a igreja sente isso no crescimento. Aliás, é uma coisa que até gostaria de enfatizar aqui para aqueles que estão participando conosco, é que nós estamos aqui fazendo várias abordagens que envolvem aspectos doutrinários relacionados aos diáconos. Mas o nosso enfoque maior aqui é na questão da ética do diaconato. Do diácono, ou seja, como que ele se comporta, qual é o comportamento dele, o que a igreja quer ver num diácono nesses aspectos que abordamos aqui, para que amanhã ou depois, quem sabe, ele recebe um ministério da parte do Senhor, a igreja vai dizer assim, sim, ele foi um bom diácono, ele foi isso assim, ele era uma pessoa de confiança, era um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria naquilo que ele fez. Então, todas as condições doutrinárias relacionadas ao diácono, nós estamos aqui enfocando como que isso se comporta, como que isso é visto pela igreja, pelos demais diáconos. Hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui especificamente sobre os demais diáconos. Mas antes ainda de nós darmos continuidade, tem um aspecto, tem um texto que eu gostaria que o pastor Fernando pudesse ler mais uma vez. É o Salmo 133. O Salmo 133. Isso. O Salmo 133 ele tem 3 versículos, mas ele nos fala, embora estando lá no Velho Testamento, a importância do corpo. A importância de trabalharmos no corpo, né? O versículo 1 do Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união aqui não é união da carne, do homem, a gente se entende, não. É a união no Espírito. Ou seja, comunhão. Comunhão, porque os outros 2 versículos nos mostram isso. O versículo 2 diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a orla dos seus vestidos. O óleo precioso é a unção do Espírito Santo, né? A unção que cai sobre a cabeça, sobre o governo da igreja. A barba fala da autoridade, porque aquele que está cheio de Espírito, ele tem autoridade. E escorre até a orla, ou seja, todas as vestes estão ali ungidas. Que cobre o corpo, né? Exatamente. Então, cobre o corpo, porque o buscar essa união no Espírito proporciona o derramar da graça e da operação do Senhor em todo o corpo. E vem o versículo 3, que se completa esses 2 versículos, que diz assim: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O detalhe é que aquela região ali de Israel, o Monte Hermon era um monte alto e muito frio. E em contrapartida, junto ao rio Jordão e o Mar Morto e os lagos que tem ali, até a chegada ali do Mar Morto ali, aquela região ali, é uma região muito seca e muito quente. Então evapora muita água, só que essa água fica no ar e não traz resultado. E em épocas que não chove, quando o vento sopra do Hermon, que é o vento frio, e encontra o ar quente e úmido, aquela umidade condensa. Condensa a ponto de sustentar plantações inteiras. Esse é o orvalho de Hermon, né? A prova que Gideão fez: Senhor, eu quero só o orvalho dentro do copo, eu quero só o orvalho. Por quê? Porque o ar frio vem trazendo ali a condição para que a umidade daquela região mais baixa e úmida, né? Aquela umidade
possa cair ali e dar vida, de forma que haja sempre vida, porque o orvalho ali supre a necessidade da plantação das águas ali. Então, realmente, a questão de corpo diaconal está ligado a isso, né? Os diáconos, entre eles, haver comunhão, né? E a comunhão operada pelo Espírito Santo, que é o azeite, é o óleo, né? As duas coisas, o vento do irmão, o ar frio ali, ou seja, o que vem de cima, com o trabalho da igreja, o trabalho diaconal, aquilo junto ali traz vida e traz uma bênção maravilhosa para a igreja. Uma comparação muito bem feita, né? Glória a Deus. Muito bom. Então, nós estamos chegando já ao final dessa primeira parte, porque na nossa programação, nós estamos hoje fazendo uma abordagem de um aspecto relacionado à ética do diácono, que é o aspecto relacionado com a questão de ele estar integrado ao corpo diaconal da igreja. Como isso se dá? Nós fizemos aqui vários comentários, contamos algumas experiências e nós esperamos que na próxima vez, na próxima programação, você esteja conosco para nós continuarmos a respeito deste assunto que é muito especial, que temos muita coisa ainda para abordar a respeito deste assunto. Isso vai ser muito útil para a igreja, para a sua vida e para os diáconos principalmente. Então, encerrando aqui, eu quero despedir do pastor Fernando Pita. Pastor Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson. E o diácono Alessandro. A paz do Senhor, Alessandro. Tá bom, muito bem a você. Então, a paz do Senhor. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.